Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Recentemente, o Superior Tribunal Federal decidiu constitucionalidade sobre a sacralização de animais em cultos religiosos. Hoje eu recebo Gleison Fernandes e Lidiane Barbosa, do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês terem acolhido o nosso convite. Nós que agradecemos. Agradecemos. Participe do programa, envie perguntas e comentários pelo WhatsApp. O nosso número é 31, código aqui de Belo Horizonte, 99642-8473. Gostou da entrevista? Quer assistir de novo? Quer compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais? Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube, inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Bem, vocês são membros do Senarab, né? Você podia apresentar para nós um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelo Senarab? Claro, o Senarab é o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, que em Minas Gerais é uma entidade, oriunda do movimento negro que está em mais de 25 estados no Brasil. Creio eu que seja a única entidade que cobre tantos estados, da nossa federação. E estamos aí na luta há praticamente 26, 27 anos, buscando sempre, proteger aí as religiões de matriz africana. Sim, quais são as atividades, Lidiane, lá do Senarab? Olha, temos... As atividades, ela não é só voltada para o pessoal de terreiro, não. Ela é para a sociedade civil em geral, né? Então, a gente temos curso de computação, corte e costura, rechelier, oficinas que às vezes aparecem lá de botânica, jardinagem, plantas medicinais. Mas vocês também fazem trabalho com as lideranças religiosas. Sim, a gente participa também. Principalmente nas questões jurídicas de registro dos templos religiosos de matriz africana, todo um trabalho jurídico desenvolvido pelo Senarab. Qualquer situação envolvendo o terreiro, o Senarab está sempre buscando orientar, e dar qualquer tipo de assistência aos terreiros. Então, o caso, por exemplo, de intolerância religiosa, vocês dão assessoria? Nós temos o amparo dos direitos humanos, temos o advogado direto dos direitos humanos que faz os trabalhos, realiza os trabalhos com a gente. Sempre que algum terreiro é agredido, depedrado, a gente entra em contato com o pessoal dos direitos humanos e a gente toma as medidas cabíveis dentro da lei, tudo bonitinho. Vocês têm assim, algum termômetro? A violência religiosa tem crescido? Tem crescido muito dos últimos tempos para cá. A religião, assim, a intolerância tem tomado conta. Eu acho que é uma questão muito política em relação a isso, A política dos últimos tempos, ela fez esse termômetro aumentar. Aumentou a pressão, né? Aumentou. Eu, pelo simples fato, às vezes, de estar andando na rua com meu turbante, eu sou questionada. As pessoas já me olham, assim, com uma maneira diferenciada. E aí, assim, você percebe que isso tem aumentado cada vez mais. Os dedos apontam mais, os pensamentos apontam mais, sabe? Os cochichos, a gente sempre escuta algo, assim, muito intolerante mesmo. A gente tem a percepção que, na verdade, a intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões de matriz africana, ela sempre existiu. Mas até então era aquela intolerância mais velada, não tão violenta. As pessoas faziam as coisas muito assim, embaixo dos panos. Ia lá, apedrejava, quebrava, vandalizava. Hoje, isso está muito mais próximo da gente, aos olhos de todo mundo. Então, as coisas estão acontecendo assim, de forma que nos leva a ter essa percepção que as pessoas não estão mais se preocupando em esconder a intolerância. Não. Recentemente, as religiões de matriz africana ocuparam a pauta porque o STF decidiu pela constitucionalidade, nos termos do STF, o sacrifício de animais. Vocês falam em sacralização, dos animais. Como é que foi isso? Por que isso chegou ao Supremo? O Gleison parece que acompanhou esse processo. Sim, tanto eu quanto Lidiane, nós estivemos em Brasília. Desde o início, em Brasília. Você também estivemos com um grupo de pessoas, a gente saiu com um ônibus daqui para poder acompanhar, para poder estar lá, E no último dia 28 de março, a gente teve uma decisão favorável, mas, na verdade, esse processo ele se iniciou no Rio Grande do Sul, passou pelas instâncias lá, foi parar no Supremo Tribunal Federal,
teve um primeiro julgamento, aproximadamente uns 4 meses atrás, e a decisão final no último dia 28 de março. O questionamento era se era constitucional ou não. Na verdade, ele começou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sim. Eu não sei com que razão chegou até, foi um determinado deputado lá, e uma deputada que impetrou essa ação. E aí essa ação tomou um nível, um patamar mais elevado, foi parar no Ministério Público. E aí do Ministério Público chegou ao superior, porque começou a questionar a Constituição. Começou a bater com a Constituição, que, né, o Estado é um Estado, nós vivemos num Estado laico. Então, isso começou a interferir nessa questão constitucional. E aí, a gente entrou com o doutor Édio, que é o advogado, né, da matriz africana. Doutor Édio, nós somos um advogado excelentíssimo, nos defendeu, assim... Nossa, vitoriosamente. Ele que acompanhou a causa, desde o início, toda a causa, que nos representou, né? Em tudo. Lá na corte. E aí, assim, só que a gente observou, a gente de fora, assim, um pouco observou que essa questão, ela não ficou, assim, em relação ao devido porque é animais ou porque é agressão aos animais, qualquer coisa do gênero. A gente observou que era uma questão mais preconceituosa mesmo. Eu acho naquela linha que a gente vinha falando, exatamente, do preconceito de intolerância religiosa. Né? Da intolerância. Porque não é só a matriz africana que utiliza sacralizações de animais segundo os rituais religiosos. Isso eu ia perguntar para vocês, porque essa questão da sacralização de animais não é uma exclusividade. Não. Tanto é que se fala nos cultos religiosos de maneira geral. Né? Nós temos os judeus que fazem, né, a sacralização de animais. Né? Temos também outras religiões. Tem a religião muçulmana. No entanto, a gente percebe que a intolerância religiosa, a partir do momento que só determinada religião ou só determinado culto ou liturgia é perseguido, né? Mas assim, no caso então das religiões de matriz africana, nas comunidades tradicionais, o que representa, não é, a sacralização dos animais? Sacralizar para a gente, né, é dar ao seu sagrado, é tornar-se sagrado, é fazer o sagrado. Né? A sacralização para a gente é a nossa forma de nos religar com o nosso sagrado. Né? É a forma de nos religar com essa energia que está superior a nós. Sim. Então, o sacrifício para a gente é essa forma de fazer essa ponte com o nosso sagrado. Sim. Então, o que nos assusta muito é muitas vezes quando as pessoas vêm nos dizer que pode haver algum tipo de crueldade com esses animais. A gente jamais ia querer qualquer tipo de crueldade numa liturgia onde a gente está buscando ali a positividade, a energia. Até mesmo porque a religião não permite, né? Eu não gostaria de ter um animal que foi cruelmente sacralizado, eu não gostaria de ter essa energia para mim. Né? E é muito sagrado isso para a gente, essa ligação. E o animal, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a gente come junto com o nosso sagrado. Nada é desperdiçado, nada é jogado fora, né? O que a gente emana para o orixá é o que é vital, e a carne a gente serve nas nossas festas, a gente serve para a nossa comunidade, né? As penas, a gente faz os travesseiros para que os nossos iaôs possam repousar no seu período iniciático. O couro daquele animal que foi ali sacralizado, a gente vai para os nossos atabaques, de forma que nada é desperdiçado. Então se confunde muito essa questão da crueldade com a sacralização dentro do culto de religião de matriz africana. Como perguntou aqui a professora Zuleika Dantas, ela é professora na Universidade Católica do Pernambuco, lá em Recife, e ela pergunta qual que é a diferença entre falar em sacrifício e falar em sacralização. Né? A diferença justamente é essa. Quando você está sacralizando, você está fazendo para o seu sagrado. É a forma de fazer. O animal sacralizado, ele é sacralizado dentro de um rito, onde o animal ele é preparado, ele é alimentado, ele é banhado em ervas, ele é cuidado. Ele não pode ser um animal que
ele pode que chegar esteja ao estresse, né? Ele machucado, pode que estar esteja estressado. Então, a nossa religião, ela é encanto. Então, a gente canta, a gente entoa, a gente reza, de forma que aquele animal se acalme, né? Para que no momento litúrgico ele esteja preparado para emanar essa energia que a gente precisa para que essa ligação seja realizada, essa ligação com o sagrado seja realizada. Já o sacrifício, né, não é feito dessa forma. O próprio nome já é provocador. Diz, né? Isso. O animal ele não pode ter sofrimento na sacralização, né? Porque isso não vai emanar energias boas. E nós trabalhamos com energia. Sim. O candomblé é a energia da natureza, é as folhas, é a água, né? É a terra, é o ar. Então, pelo que o Gleison está dizendo, tem um papel importantíssimo a sacralização. Para nós é importantíssimo. É fundamental, eu diria que é fundamental. É a nossa forma de nos religar ao nosso sagrado, é através da sacralização, né? Assim como há milhares de anos atrás, isso também era feito entre os cristãos, né? E continua sendo feito em outras religiões, né? E aí eu me pergunto por que somente o candomblé ou as religiões de matriz africana é pautada. Bom, a gente vai continuar conversando sobre isso. Hoje no Religare eu recebo Gleison Fernandes e Lidiane Barbosa. Nós estamos falando sobre sacralização de animais em cultos religiosos. Participe do programa enviando perguntas e comentários. O nosso WhatsApp é 319-9642-8473. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é sacralização de animais em cultos religiosos. Eu recebo Gleison Fernandes e Lidiane Barbosa. Eles são membros do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. A professora Zuleika, ela colocou uma nova questão, Gleison, a partir da sua explicação. Ela pergunta assim, se é sacrifício, então não é sagrado? Olha, eu gostaria de responder a professora com a seguinte questão. Dentro da minha religiosidade, existe uma diferença grande entre o sacrifício e a sacralização. Por quê? Porque eu como com o meu sagrado, né? Eu ofereço para o meu sagrado, mas eu participo de um todo, de tudo aquilo que está acontecendo. Já no sacrifício, muitas vezes não existe a participação. Se a gente começar a observar, por exemplo, a história do cristianismo, Jesus Cristo foi um sacrifício humano, né? Jesus Cristo ele se sacrificou para que houvesse, né, toda essa questão dos pecados em relação ao cristianismo. A redenção, como a redenção dos pecados, justamente, em relação ao cristianismo. Mas não houve uma participação, eu digo assim, religiosa naquele momento. Ele foi o próprio sacrifício vivo. Na sacralização, eu participo, eu como com o meu sagrado, né? Na minha liturgia, as coisas têm que acontecer dessa forma, porque é a forma de eu receber aquela energia que eu estou emanando, que eu estou pedindo. Porque no sacrifício de Jesus, ninguém comeu a carne de Jesus, né? Ele foi crucificado, né? Ele foi sacrificado lá, crucificado, e ninguém comeu da carne dele. Sim. Né? Tem uma outra parte. A gente pode dizer que isso é muito particular de cada religião. Porque a gente não poderia deixar de dizer que o sacrifício de Jesus para os cristãos não foi sagrado, né? Sim, inclusive era isso que eu ia comentar, porque há vários estudos sobre esse tema do sacrifício nas religiões, inclusive análises de fora do cristianismo também sobre o sacrifício de Jesus. Mas eu queria chamar uma outra participação, uma outra colega também, porque como a professora Zuleika pesquisa também as religiões de matriz africana, a professora Dilaine Soares Sampaio, ela agora, a gente estava em Recife, então agora para Paraíba. E a professora Dilaine mandou aqui no WhatsApp da TV uma pergunta,
Ela é, então, do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, e ela fala que, dentre as temáticas a esse universo afro-brasileiro, a questão da sacralização ela é a mais complexa para lidarmos em sala de aula. Ela pergunta que sugestões vocês teriam, não sei, Lidiane, se você gostaria de comentar sobre isso para a professora Edilaine, vocês teriam para o tratamento dessa temática no contexto escolar? Olha, para ficar uma questão assim mais dinâmica, né, e mais fácil para ela lidar na sala de aula, ela fazer algumas equiparações com a Bíblia. Porque lá no Velho Testamento, eu não lembro, não me recordo em que parte do Velho Testamento, tem uma citação que fala que imolava-se cordeiros, passava-se o sangue nas portas para que os primogênitos não matassem os primogênitos. E teve também a questão do filho de Moisés, acho que é filho de Moisés, que Deus pediu a Moisés o sacrifício e que seria o filho dele, mas chegou lá no momento, Deus preparou um cordeiro. Sim, o filho de Abraão. Isso, perdão, o filho de Abraão, isso mesmo. Então, a sua sugestão é fazer na perspectiva comparativa. Exatamente, procura algum versículo na Bíblia que dá aquela transmutada para ele, que traz para a religião africana algumas questões, porque a Bíblia, se você for olhar bem o contexto bíblico, ele é bem africano. Só que ele é maquiado pelo evangelismo. Ele é muito africano. Bom, aí é tema para muita conversa pela frente. Eu vejo, Flávio, que muitas vezes... Mas muito bom tema. O que traz a intolerância e a ignorância. Eu vejo que as pessoas ainda trazem aquele estigma do tempo que os negros foram escravizados aqui no Brasil, em que tudo que provinha do negro era ruim, que o negro era inferior, e que a comida do negro era ruim, que a cultura do negro era ruim, que a religião do negro era demonizada. Então, eu acho que tem que existir eu acho que as pessoas precisam conhecer a história africana. As pessoas precisam conhecer que a religiosidade do negro, ela veio herdada de reis, de rainhas que foram escravizados aqui, né? Que não era ruim. As pessoas demonizaram porque era favorável para elas. Se elas não fizessem isso, não teriam escravos. E essa demonização, ela não acabou, não é? Ela continua, ela vai sendo renovada, hoje, não é? E vem sendo renovada, partindo até mesmo do pressuposto que a galinha da macumba é do demônio e o peru do Natal é cristão. Sendo que quantos mil aves, quantos mil perus morrem no Natal em nome de uma festa cristã? Sim. Agora, quando é a galinha que está sendo sacrificada, né? No terreiro de macumba, ela é do demônio. Bem, o Alexandro, de Juiz de Fora, no bairro Santa Cecília, ele está perguntando aqui que pena o STF designou no caso de não ser respeitada o Estado laico, né? Tem previsão? Quando eles reconheceram a constitucionalidade, sim. Então todos os juízes agora, país afora, têm que manter, respeitar isso, né? Essa orientação. Foi estipulado alguma penalidade em caso de desrespeito? Não. Só acho que é isso que ele está perguntando. Na verdade, não cabia tanto. Só, na verdade, foi reafirmado um direito que já era nosso. Aliás... Foi mais um reconhecimento. Foi um reconhecimento da constitucionalidade dessa questão, porque a Constituição, Carta Magna do país, ela já nos garantia, no seu artigo 5º, o direito do culto, a proteção da liturgia, né? A gente fica até admirado disso ter chegado no STF. Porque para nós, religiosos de matriz africana, apesar de ter sido uma grande vitória, a gente poder mostrar que nós existimos, que a nossa religiosidade é lícita e que o país é laico, mas para nós, de certa forma, foi uma vitória meio amarga, sabe, Flávio? Por quê? Porque a gente teve que ir numa corte suprema do país pedir para rezar. É como se os nossos senhores, né? No período da escravidão, estivessem falando para aqueles negros escravizados: não, vocês podem sacralizar aquele bicho, não, vocês podem fazer isso, não, aquilo vocês já não podem, num Estado que se diz laico.
Então é um absurdo isso ter até chegado, porque já era uma garantia da Constituição. Como você disse, pedir permissão para rezar. Fomos pedir permissão para rezar. Bom, tem mais participações aqui. O Geraldo Campos, do bairro Palmares, aqui em Belo Horizonte, diz que esse julgamento do STF pode ser encarado como uma forma de censura, já que as religiões de matriz africana sofrem preconceito. Aquele tema do preconceito. Ele pergunta, pode ser tido como um tipo de censura? Mas é um tipo de censura, porque eu acho que ninguém vai lá, bate num determinado templo cristão e impeçam que eles leiam a Bíblia ou que eles fazem as correntes de orações que eles fazem. Por que nós temos que pedir essa autorização? Por ser uma religião, eu acho assim que por ser uma religião oriunda, né, da África, é uma religião que veio importada nos navios negreiros. Sim. Dentro do como é que fala? Perdi o... A censura, ela é nos imposta o tempo todo até nos dias de hoje. Desde o momento em que foi necessário o negro usar do sincretismo para cultuar o seu orixá, o seu inquice, o seu vodunce, até hoje, quando muitas vezes, durante os nossos períodos de preceito, a gente é impedido de entrar em um banco por causa das portas de metal e a gente está com algum artifício de metal da nossa religiosidade. Quando você é impedido de entrar, como aconteceu há poucos dias em Salvador, com a sua roupa de culto, porque é permitido entrar na plenária só de terno e gravata. Quando a nossa casa é apedrejada porque o meu vizinho não aceita a minha religiosidade, ou ele acha que a religiosidade dele é a única que tem que prevalecer naquele bairro. Sim. Quando o traficante lá no Rio de Janeiro expulsa os pais e mães de santos da favela, porque eles acham que o cristianismo tem que imperar. Então, isso tudo pra gente é censura. É uma censura, é um preconceito. Eu já sofri preconceito de não poder comprar num comércio porque eu estava em função no terreiro que eu frequentava e aí eu estava vestida de branco, torso na cabeça e eu fui comprar um determinado produto por candomblé. Eu fui impedida de comprar porque o dono do estabelecimento é evangélico e ele falou que não aceitava o dinheiro do demônio. Embora o demônio, ele para nós não existe demônio para nós. A gente fala que o demônio ele é cristão, né? Que chamam ele todos os dias lá. Bem, nós estamos aqui com poucos minutos. Eu vou agradecer a participação de algumas pessoas, dizer um pouco das questões, né? A Luciana Mendes, do Eldorado, aqui em Contagem, diz que assiste o Religar, é muito boa discussão. Ela acha que o STF deve criar leis para fiscalização também com os matadouros. A gente estava falando isso antes do programa aqui. Sim. O João Carlos, do bairro Universitários, aqui em Belo Horizonte, diz que também os judeus usam a prática de sacrifício de animais. Pergunta se alguma coisa muda para eles. A gente não vai conseguir, infelizmente. Não tem como. E também o Tiago Henrique, do bairro Alípio de Melo, enquanto todos esperavam o julgamento do STF, o ritual que contém a prática de sacrifício de animais foi interrompido, só podendo ser realizado depois dessa decisão. Houve alguma interrupção? Não, ainda não. Okay. Não tô. Porque a gente estava sempre amparado pela Constituição. Não houve nenhuma interrupção. E para os judeus, como perguntou o João Carlos, não tem essa posição vale para todo mundo, né? Não muda. Foi muito direcionado para a matriz africana, é a matriz africana que incomoda, esse resquício da intolerância religiosa. E eu acho mais engraçado eles terem levantado um assunto num estado que é campeão do churrasco, né? Lá eles matam bois todos os dias para se alimentar, mas o problema é a minha galinha da macumba. Bom, eu não posso sacralizar a minha galinha, né? Eu não posso sacralizar o meu bode, né? Sim. Mas eles podem matar um boi todos os dias. Então o problema é a minha religião. Pois. É como vocês falaram, esse tema do preconceito que está atravessando. Agradeço muito a participação de vocês. Nós que agradecemos. Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar Conhecimento e Religião.